ambiental. E o que nós vamos ver hoje? Antes de vocês continuarem a atividade prática, que a gente vai fazendo, né, a cada aula, eu vou explicar para vocês alguns conceitos básicos e alguns exemplos relacionados a esse assunto. Então a gente vai começar vendo tipologias de projetos e de intervenções que podem ser feitas, como que a gente pode trabalhar com regulação de uso do solo dentro do planejamento ambiental, alguns exemplos de zoneamento de diretrizes em alguns planos ambientais e depois vocês vão fazer a atividade de mapeamento de diretrizes, que seria a última parte do nosso plano, né? Bom, mais ou menos, agora a gente já está fazendo a transição da parte do planejamento para a política ambiental, porque agora é a hora de vocês proporem o que nós vamos poder fazer para poder melhorar a qualidade do ambiente, o fornecimento de serviços ecossistêmicos numa certa área, né? Então, quando a gente fala de diretrizes, a gente costuma falar de duas coisas diferentes. Assim, primeiro, a questão de projetos de intervenção, ou seja, vai fazer uma obra, vai fazer um projeto que vai executar num certo período de tempo. E nós podemos pensar de regulamento e orientação de ocupação, que seria uma coisa mais permanente e muitas vezes direcionado para uma certa área. Então, quem for fazer certa atividade de uma certa área deve seguir uma certa norma, uma certa orientação, deve fazer um certo estudo, deve fazer... Ou então, assim, o poder público deve direcionar uma certa política de uma maneira mais permanente para uma certa área, por exemplo, né? Então, começando com a parte de projetos, a gente pode pensar numa hierarquia de planejamento, onde a gente tem um plano, por exemplo, pode ser o plano que vocês estão fazendo, um plano diretor de uma cidade, ou um plano de gerenciamento ambiental de um empreendimento, que a gente costuma dividir em programas, que dentro de um programa a gente vai ter vários projetos. Então, essa questão do programa é uma maneira de a gente conseguir agrupar projetos que estão relacionados, analisar eles em conjunto, e às vezes pode ser, por exemplo, que no caso do poder público, determinados departamentos ou de uma empresa também vão pegar determinados projetos. Por exemplo, um departamento de unidades de conservação vai pegar projetos relacionados às unidades de conservação. Então a gente vai ter um programa de unidades de conservação com vários projetos. Por exemplo, plano de manejo, estruturação turística, criação de novas unidades, alguma mais ou menos dentro de um programa principal que vai estar ligado a um plano mais geral. Pode ser um plano de desenvolvimento sustentável do Estado, do município, por exemplo, né? Existem dois tipos de medidas, quando a gente está falando de projetos, que a gente costuma trabalhar conceitualmente. São as medidas estruturais e não estruturais. Medida estrutural, a forma mais típica são as obras de engenharia. Então, vai fazer uma obra de drenagem, uma ponte, algo que você vai ter que construir de uma maneira geral. Alguns autores colocam, por exemplo, que recuperação de área degradada também é uma medida estrutural. Outros não, outros são mais restritivos, colocam só obra de engenharia. A gente poderia pensar que a recuperação de uma área degradada ela é estrutural do ponto de vista que às vezes você vai ter que... Você vai falar, tudo bem, vegetação é estrutura ou não é estrutura, né? Mas na verdade é um projeto que você executa com uma equipe numa determinada área e ele vai ficar lá, vai gerar um efeito que vai ficar lá, que a gente espera, né, pelo menos, que vai ficar lá depois que terminar o projeto. E algumas vezes ela inclui alguma obra, por exemplo, você tem que fazer uma terraplanagem, você tem que trazer terra, adubo, e que vai fazer uma intervenção no território, né? Então, as medidas não estruturais, e às vezes assim, em inglês a gente chama de hard e soft measures, né? Medidas duras e macias. Estão mais relacionadas à questão de coisas que às vezes não ficam no território fisicamente, mas que fazem um efeito, né? Então a gente pode pensar em várias coisas, normalmente a gente está trabalhando mais com as pessoas. Então, por exemplo, pode ser campanhas educativas, para não jogar lixo no chão, para não, por exemplo, degradar as plantas, as florestas, não pisar na grama, que seja. E que, lógico, tem um reflexo no ambiente, né? Pode ser a capacitação técnica
pode ligar um pouco com criação de sistemas de gestão, né? Ou seja, trabalhar como que, por exemplo, num departamento as pessoas passam as informações uns para os outros, fazem os processos de decisão. E a gente pode pensar pode ser um sistema de gestão, de unidade de conservação, de gestão de uma empresa, pode ser um sistema, por exemplo, de alerta ou de ação no caso de um desastre natural, na defesa civil. Existem vários tipos de sistemas de gestão que a gente pode pensar nisso. Pode ser a regulação, porque a gente não está interferindo diretamente com obra no ambiente, mas a gente está regulando intervenções de terceiros, né? E a regulação é algo que está no papel, mas é que vai, ao longo do tempo, vai interferindo. E a fiscalização, que é justamente para fazer a regulação valer, por exemplo, e aí que vai estar visitas de tempos em tempos, a fiscalização precisa se desdobrar em medidas, né? Por exemplo, caso esteja errado, o que vai fazer? Vai ser uma fiscalização orientativa? Vai ser uma fiscalização que vai criar multas? Então, um sistema inteiro de fiscalização. E podemos pensar também em instrumentos econômicos. Pode ser incentivos, igual a gente viu o pagamento de serviços ambientais, por exemplo. Pode ser também instrumentos de compensação, ou seja, compensação não pode vir de duas formas. Por exemplo, se você fez um impacto, por exemplo, um empreendimento fez um impacto, você vai cobrar uma compensação para ajudar a sociedade ou o meio ambiente de uma outra forma. Ou a gente pode pensar uma pessoa que sofreu um impacto, né, que sofreu um prejuízo por causa de um impacto ambiental e que vai receber uma compensação, seja de quem fez o impacto ou seja do poder público, por exemplo, para compensar de um prejuízo que a pessoa sofreu por causa de uma determinada intervenção no ambiente. E podemos pensar em multas, né, que aí está ligado com a fiscalização e regulação. Nós pensamos que é justamente esse desestímulo da pessoa descumprir a legislação, então ela receberia uma multa. Né? Então, a gente pode pensar em vários outros também, mas eu queria assim, dar alguns exemplos para vocês, e ao longo dessa primeira parte da aula, conforme eu for falando esses exemplos, vocês podem começar a pensar assim, que medidas dessas que vocês acham que a gente poderia utilizar dentro da nossa área de estudo que vocês estão fazendo no plano ambiental, né? Quais medidas de engenharia, recuperação de águas degradadas, que medidas não estruturais seriam interessantes de implementar aqui nessa área, né? Que aí é mais ou menos com isso que a gente vai trabalhar ao longo da aula. Sim? Dentro de instrumentos econômicos, compensações, a gente pode citar um exemplo, por exemplo, no Rodanel, que ele teve que compensar as áreas degradadas com espécies raras, replantar. Exatamente. Quer dizer, o governo teve que. Ele causou um impacto com o Rodanel, mas nas bordas do Rodanel ele teve que repor aquelas espécies raras, entendeu? Sim, Eu vi inclusive um documentário sobre isso. Sim, claro. Mas aí a gente pode pensar como que isso pode ser aplicado nessa divisão conceitual de não estrutural e estrutural. Porque você criar um sistema de compensação, um sistema de pessoas negociam essas compensações, é uma medida não estrutural. Agora, talvez, a própria recuperação da área degradada, que você vai ter que intervir lá no ambiente para colocar adubo, colocar as plantas lá e fazer crescer, a gente já poderia colocar como medida estrutural de recuperação de uma área degradada, por exemplo. Mas a gente pode pensar tanto qual que é o sistema, o mecanismo que está por trás, como não estrutural, mas vai gerar uma intervenção estrutural em seguida, né? Pode pensar nos dois lados, tá bom? Mas eu acho que foi um ótimo exemplo para ilustrar isso. E agora vamos pensar um pouco na regulação do uso do solo. Então, pensando, a gente já trabalhou, pensou nos projetos, que pode ser um projeto que normalmente tem um início, um meio e um fim, né? Ou pode ser um projeto contínuo também, né? No caso de uma política pública. Mas agora nós vamos pensar mais na questão da normatização de como regular o uso do solo dentro de um contexto ambiental. Então, a gente começar pela Constituição Federal, que ela fala assim que a iniciativa privada por exemplo, as atividades econômicas de uma maneira geral, tanto pública quanto privada, a gente parte um pouco pela questão da livre iniciativa, ou seja, as pessoas precisam
gerar dinheiro, desenvolver, ter meios de subsistência, mas ela tem que seguir certas normas, certas regulações. E duas principais que eu queria destacar, aqui no 170, que é o da ordem, é justamente o artigo que fala da ordem econômica, é a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente. Então, esse é mais ou menos o princípio legal que fala assim, olha, o Estado ele pode falar assim, você pode fazer o que você quiser, desde que defenda o meio ambiente aos parâmetros mínimos, básicos, e traga benefício para a sociedade. Se você está atrapalhando a sociedade, ou não está, ou pelo menos assim, primeiro, se está atrapalhando a sociedade, então não deveria estar fazendo, né? A lei pode falar isso. Mas também pode falar assim, que além da pessoa que está fazendo algo para si mesma, ela também tem que fazer de uma maneira que direcione o desenvolvimento da sociedade como um todo, melhoria da qualidade de vida para todo mundo, né? E a partir desses dois princípios que a gente vai criar toda a parte de regulação. Isso também tentando ligar um pouco com o que a gente conversou, aquele aspecto assim, até onde a gente pode valorar os serviços ecossistêmicos ou valorar todas as intervenções humanas. Normalmente, assim, a gente fala, a gente pode trabalhar com isso, mas o Estado ele pode entrar criar limites, criar direcionamentos, né? Que seriam mais ou menos esses dois itens. E no caso urbano, aí no artigo 182 da Constituição fala, a propriedade urbana ela cumpre a função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então é o plano diretor que é o principal instrumento que vai falar qual que é a função social da propriedade e como que vai poder utilizar o uso do solo. Certo? Lógico que tem alguns outros instrumentos complementares, né? Tem a legislação de uso e ocupação do solo, pode ter outras legislações, mas o plano diretor ele é o principal para falar se está atendendo ou se não está atendendo. Na legislação ambiental mais explícita, né, a gente tem as áreas de preservação permanente, que tem desde 1965, né, que era o antigo Código Florestal, em 2012, elas foram reguladas novamente, né, modificou. Mas duas principais áreas de preservação permanente que a gente já começou a discutir, inclusive assim, dentro, às vezes, da metodologia do trabalho de campo, vocês colocaram, né, no item de resposta, se estavam sendo conservados ou não. Uma é a de margem de corpos d'água, que a gente tem dois. Na verdade tem vários, tá? Além dos lagos, né, mas aqui eu queria destacar dois. Primeiro, dos cursos d'água e das nascentes. Então, para a nascente seria um raio de 50 metros no entorno da nascente. E para o curso d'água depende da largura do curso d'água. Então, os cursos d'água que estão largura menor do que 10 metros, que é o nosso caso da nossa área, seria uma mata ciliar de 30 metros, que deveria ser preservada. Depois, conforme vai alargando, vai juntando os rios, vai ficando maior, aí vai subindo para 50, 100, 200, 500 metros, quando é acima de 600 metros de largura do curso d'água, vai ficando cada vez maior. Então esse é um dos tipos. E outro são as áreas de preservação permanente de encostas. Que seriam aquelas áreas, se a gente for pensar 45 graus aqui, né, assim, áreas que têm uma inclinação maior do que 45 graus. A gente fala 45 graus ou 100%, que são dois sistemas de medida. Não sei se eu acho que isso tiver uma... Se a gente for pensar, 100% significa o seguinte, que se aqui é a nossa encosta, a distância horizontal e a vertical são a mesma. Então, o vertical dividido pelo horizontal vai dar 1, que é igual a 100%, né? Por isso que a gente pode colocar 45 graus ou 100%, mesma coisa. Então, se estiver acima de 45 graus, então é definido como área de preservação permanente e deve ser preservado. Existem várias funções disso, né? Primeiro, o da largura do curso d'água, primeiro, como um corredor de vegetação importante, tanto para o fluxo gênico das plantas, dos animais também, né? Para a reprodução. Ele é um ambiente de refúgio de muitos animais, onde eles conseguem recurso para beber água também, né? Mesmo que eles circulem para fora da mata ciliar. A mata ciliar a gente costuma chamar ela de buffer, né? Ou
de uma área de proteção porque ela tem uma função de segurar o impacto nas águas. Então é como se fosse um filtro, tanto superficial quanto subterrâneo, por causa das raízes, da matéria orgânica, que filtra, por exemplo, a poluição para não deixar chegar no curso d'água. E tem também a questão de regulação da quantidade de água também. Porque conforme a gente deixa a vegetação, ela aumenta o teor de matéria orgânica do solo, que funciona como se fosse uma esponja. Segura a água quando está chovendo para não dar inundação. E na época seca, quando acaba a chuva, ela continua, essa esponja vai jogando a água aos pouquinhos, a gente continua tendo água na época seca. Né? E no caso das áreas mais inclinadas, um dos objetivos principais, principalmente na área urbana, é evitar os deslizamentos de massa, né? Todos esses problemas que a gente pode ter de desastres naturais, então a gente tenta preservar essas áreas para não ter desestabilização dos terrenos também. Geralmente nessas áreas é o pinheiro, que é a árvore mais escolhida para ajudar a segurar? Não, né? Olha, pode ser vários tipos. Eu acho que depende muito. Um pouco a gente pode pensar aqui nessa área que a gente viu aqui do lado. Às vezes pode ser uma área que só vai crescer grama, e o solo é tão ruim, então é melhor ter grama do que não ter nada. Ou pode ser, por exemplo, uma leguminosa, né? Igual a gente viu, a leucena é exótica, mas tem outras leguminosas também que poderia colocar. Normalmente colocar bananeira não aconselho, a gente já viu por quê, né? Que ela vai criar uma estrutura lá que pode criar um peso e descer. Mas assim, tem lugares que o pessoal usa bambu, por exemplo, que cresce rápido também. Então varia muito do que vai tentar plantar. Lógico, uma árvore com uma raiz muito profunda, às vezes é até melhor, dá uma estabilidade maior no terreno. Mas muitas vezes você tem que pensar numa recuperação gradual, começando com as espécies pioneiras e depois ir para espécies mais complexas. Mas, de qualquer forma, às vezes é melhor ter qualquer coisa do que você, de repente, sair ocupando essas áreas e aí fazer todas as intervenções de cortes, aterros, taludes, colocar casa, e que aí vai desestabilizar mais e vai inclusive modificar a drenagem natural e que aí pode causar mais riscos. Né? Então, só que existem algumas ressalvas para as áreas de preservação, para o uso de área de preservação permanente. A lei ela lista várias obras ou intervenções que são de utilidade pública ou de interesse social, que podem ser feitas nas áreas de preservação permanente. Mas eu vou explicar um pouco com mais detalhe algumas delas para vocês. Mas, em geral, utilidade pública é algo que o governo vai fazer para a sociedade, então, quer dizer, tem uma justificativa para colocar lá, teria que ter um pouco de flexibilidade. E interesse social é algo também que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E tem uma outra questão, que muitas vezes, nas áreas urbanas, por causa da pressão de ocupação, muitas áreas de preservação permanente já estão ocupadas e vai ter uma pressão para ocupar elas ao longo do tempo. Depois que ocupa, é muito diferente de uma área rural que você simplesmente para de plantar e a vegetação cresce de novo. Depois que você já fez obra, é muito mais caro, muito mais complicado da gente voltar para ser uma área de vegetação de novo. Então, muitas vezes, isso até 2012 era um grande problema, porque as pessoas meio que esqueciam a legislação e falavam, não dá para aplicar na área urbana. Em 2012, quando teve a modificação na legislação de área de preservação permanente, criou essa possibilidade de jogar a responsabilidade do que fazer com isso para o município decidir. Isso, assim, o plano diretor pode dar algumas orientações, mas muitas vezes é feito, às vezes, caso a caso. E aí o município ele decide assim, a gente vai ter que remover essas pessoas dessa área de preservação permanente ou não? E dessa possibilidade dos municípios fazerem um estudo técnico, ou o empreendedor, por exemplo, que está ocupando uma área de preservação permanente, fazer um estudo técnico e mostrar assim, falar assim, olha, você pode continuar ali, a gente vai considerar como consolidada a área, mas você vai ter que fazer certas medidas para evitar desastres naturais, para evitar impactos nas outras pessoas.
Então é uma maneira de criar compensações e mitigações do impacto ambiental, e aí, com base nesse estudo, o município aprova. Então pode ficar ali, desde que faça isso, isso, aquilo, outro, por exemplo. É uma maneira de tentar conciliar esses casos que antes a pessoa acabava deixando para lá, né? Fechando o olho para eles. Sim. Essa lei de área de preservação é federal? É federal. E aí, 2000, alguma coisa, de 2012. e aí quando ela vem para o município tem que ter uma lei municipal para regulamentar? Olha, o município ele pode regulamentar, muitas vezes já tem uma regulamentação prévia, tanto no plano diretor ou na lei de uso e ocupação do solo, mas a princípio a Secretaria de Meio Ambiente do município, por exemplo, ela pode lidar com isso no dia a dia já com base nessa lei federal, já direto. Mas é lógico, pode criar sua regulamentação própria também. Pode criar, por exemplo, termos de referência para que certos tipos de empreendimento, certos tipos de ocupação, orientando assim, o estudo deve ser feito dessa maneira, deve ter essas mínimas intervenções de mitigação e de compensação, por exemplo. Mas sem ter uma regulação municipal no meio que perde força, sim, de aplicabilidade? Por que exatamente? Não, é porque eu estou lembrando da aula de uso do solo, tem um estudo de impacto de vizinhança, né? Que ele está dentro do Estatuto da Cidade, acho que não é? Só que tem muitas cidades que colocam ele dentro do plano diretor, só que ele não tem força. Simplesmente as obras não aplicam porque ele não tem uma regulamentação municipal, não tem uma lei municipal. Então, as obras são todas feitas sem estudo de impacto de vizinhança dentro do EIA, acho que é isso. Isso assim, esse pulo da regulamentação para a efetividade, às vezes o problema não é da lei especificamente, da regulamentação, mas é a questão de o município ter perna, ter gente, ter técnicos, ter vontade política para implementar. Essa questão aqui das áreas de preservação permanente é a mesma coisa, né? Tipo, se o município fechar o olho e não deixar para lá, o pessoal sai ocupando as áreas de preservação permanente. Onde eu moro mesmo seria uma APP, assim, atravessa a rua, tem um conjunto de casas atrás é um rio. E é um rio, sei lá, que acho que teria que ter mais de 30 metros. Então, tem o meu bairro, se atravessando tem uma favela enorme, assim, toda na beira do rio, assim. Eu moro lá faz 30 anos e tá a mesma coisa. A favela só cresce. Se vai ocupando cada vez mais a área de preservação permanente. Isso cria problema, pode vir uma chuva, inundar, pode ter vários outros problemas relacionados a isso também. Então, assim, muitas vezes, um dos critérios que as prefeituras usam para remover ou não, por exemplo, uma área que ainda não está consolidada, mas que as pessoas estão começando a ocupar, é justamente a área de preservação permanente. Tentando lidar com o problema antes de já estar cheio de obra de construção, de engenharia, de rua, que aí depois já fica muito mais difícil, né? E aí, às vezes, assim, quando vê que às vezes a expansão vai ser inevitável, pelo menos tentar fazer um estudo para fazer essa ocupação de uma maneira mais correta, com menos dano para a sociedade, para o meio ambiente, né? Mas isso depende da estruturação do município também, que nós estamos falando, né? Bom, foi bom você ter falado na disciplina de uso e ocupação do solo, porque assim, muita coisa que a gente vai ver hoje é um pouquinho, assim, vai ser um resuminho do que ver com muito mais detalhe, de disciplina de uso e ocupação do solo, de regulação urbana ambiental, de gestão urbana ambiental também, né? Mas a gente vai ver um pouquinho para a gente poder aplicar isso um pouco no estudo de caso que a gente está fazendo. Eu achei que era importante trazer isso um pouco para vocês hoje. Mas assim, quem quiser trazer mais informação, discutir esses casos, é ótimo para a gente fazer isso em aula. Então, como eu falei para vocês, utilidade pública e interesse social normalmente tem autorização para trabalhar, para intervir na área de área de preservação permanente. Existe uma lista de obras de utilidade pública, mas dentro do contexto urbano eu achei que ajuda bastante a ilustrar, por exemplo, são obras muitas vezes de transporte, sistema viário, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações. Muitas vezes o município assim, ele precisa passar por ali para criar algo para o serviço, para a infraestrutura urbana, né, principalmente. Então, ele acaba tendo autorização para poder passar numa área de preservação permanente. E interesse social também tem infraestrutura pública, mas aí a gente pode pensar, por exemplo, na área de esporte, lazer, de convivência social, pensando assim que é mais uma questão que
é algo também para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. E também para a questão de captação e condução de efluentes também. No caso, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, né, poderia intervir, que é justamente assim, para melhorar a qualidade da água no rio e com isso a sociedade ter uma qualidade de vida melhor, por exemplo. Então, são alguns exemplos de estruturas assim, que a lei dá uma permissão para agir na área de preservação permanente. Eu vi esse exemplo de captação de água, quando não gosto do PSDB, não gosto do ROC, mas quando ele fez naquela escassez lá de 2015, aquela captação da Billings para Suzano, uma represa de Suzano que eu não me lembro o nome agora. Ele fez, eu fui lá ver. Ficou legal pra caramba. E os peixinhos passando assim, muito jóia. E isso é uma maneira de que ele vai precisar, porque tem área de preservação permanente do manancial, por exemplo, e para chegar lá ele vai precisar fazer certas obras. Então, essas obras são autorizadas pela legislação. Bom, existem certos tipos de regulação de uso do solo que são muito típicos de plano diretores e de leis de uso e ocupação do solo urbano. Então eu queria trazer alguns exemplos para vocês. Dois tipos que são bem parecidos é o que a gente chama de taxa de permeabilidade e índice de área vegetável. Eles são muito semelhantes, que é essa ideia de que uma parte do terreno você não pode construir. Tem que deixar ou com grama ou com vegetação. No caso da taxa de permeabilidade, ela só olha o que não está construído. Então você pode construir isso, o resto pode ser solo exposto, não tem problema. Mas você só pode construir até uma certa parte. E o índice de área vegetada, fala assim, não pode ser só solo exposto, tem que ter vegetação. E pode ter uma regulação. Se é uma vegetação arbórea, ou é uma vegetação de gramado, mas tem que ter vegetação. Isso assim, para criar um mínimo, né, de preservação do meio ambiente. A reserva legal, ela é principalmente em áreas rurais. Aí é lógico que existe também todo um contexto também, que é quando a área urbana avança em cima da área rural. Aí uma área que antes era uma reserva legal, o município ele tem o poder de decidir se essa área vai se tornar uma área verde, por exemplo, uma área que era privada, mas era reserva legal. Na hora que faz um loteamento, o município pode decidir que aquela área vai se tornar uma área pública, uma área verde. Ou pode dar autorização para lotear a área também. E é lógico que tem todos os lobbies, né, da iniciativa privada, pressão imobiliária e tudo, mas se o município quiser, ele pode transformar a reserva legal numa área verde, por exemplo. No caso desses aqui, a gente está falando de medidas dentro do lote, sempre do lote, do lote. Então a gente não está falando dessas áreas públicas, como parques, por exemplo. Então, assim, cada lote privado, ele tem que ter um mínimo, ou se o plano diretor ou a lei de ocupação do solo exigir, né, no caso, um mínimo de área que não é impermeabilizada. Um dos motivos principais é justamente para ter um mínimo de infiltração de água. Quando você impermeabiliza tudo, a água escoa direto para o rio e aí vai causar mais problema de inundação. Outro tipo também muito comum é o que a gente chama de coeficiente de aproveitamento, que é mais ou menos dentro de uma família, de grupo, de diretrizes para regular principalmente a densidade demográfica. Porque a gente viu que a densidade demográfica, né, quando a gente olhou na nossa área, ela está diretamente relacionada com vários impactos ambientais. Desde a circulação de carros, por exemplo, poluição do ar, pode ser também a questão de quanto de esgoto que vai gerar, quanto de água que vai consumir, quanto de lixo que vai gerar. Então, muitas vezes, dentro da possibilidade de diminuir esses impactos ambientais em alguma determinada região, o município faz esse tipo de regulação. Então, o coeficiente de aproveitamento, a gente pensa assim, é a razão entre a área construída e a área do lote. Então, por exemplo, se você ocupou 50% do lote, então 50% sobre 100 vai dar 0,5, por exemplo. Né? Se você ocupou... Só que ela inclui os andares também. Então, muitas vezes, a área construída pode ser muito maior do que a área do lote. Porque se você for somar a área de todos os andares,
pode ser 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes a área de um lote. Né? Então, por exemplo, se tem uma área construída, contando todos os andares de 300 metros, e o lote tem 100 metros quadrados, né? 300 metros quadrados, 100 metros quadrados, então essa razão é 3, é maior do que 1, né? 300 por 100. E normalmente se regula um mínimo, o plano diretor ou lei de uso de ocupação vai regular o coeficiente de aproveitamento mínimo, básico e máximo. Qual que é a diferença entre eles? O mínimo pode ser o mínimo que você tem que construir no lote para não deixar ele abandonado. Pensando que o município quer que as áreas sejam aproveitadas, que tenham um mínimo de desenvolvimento econômico. Se você deixa abandonado, às vezes uma área que poderia ter moradia para as pessoas, que poderia criar um serviço de comércio, isso também não é considerado interessante. Aí 182 vai para cima dele, né? Da Constituição Federal. Isso, a função social. Agora, se o município achar que uma área tem que ser preservada totalmente, pode colocar que não tem mínimo, por exemplo, que pode deixar preservado. Isso é uma escolha que cada município faz para cada uma das suas áreas, né? E o básico e o máximo é mais ou menos o seguinte: o básico seria o máximo que você poderia ocupar para manter uma densidade demográfica mais ou menos legal e às vezes deixar alguma área, né, para infiltração de água e tudo. Mas o município ele deixa ultrapassar esse básico e chegar no máximo se a pessoa pagar, pensando naquela ideia de compensação. Porque às vezes tem um empreendimento que ele vai gerar desenvolvimento econômico, vai gerar dinheiro, então ele abre uma exceçãozinha, mas fala assim, mas você vai ter que compensar de uma certa maneira. A ideia dessa história é que o que for pago, essa taxa para chegar até o máximo, ela seria utilizado, por exemplo, em obras, intervenções, para conseguir estruturar essa região para comportar essa densidade a mais que está sendo feita. Na prática isso é muito difícil, porque vai para certos fundos e aí tem toda a disputa política do que fazer. Sim? Então, eu li um artigo ontem, não é artigo, né? Uma reportagem em forma de artigo, porque não é nada no Estadão, falando sobre o oferecimento de aproveitamento dos jardins. Então, pela leitura que eu fiz, existe um lobby das construtoras tentando utilizar esse argumento de oferecimento de aproveitamento para poder mudar o plano diretor lá dos jardins. Então eles estavam alegando que lá são tudo mais de 1.000 metros quadrados, né, 2.000 metros quadrados, mansões gigantescas, um pedacinho lá do Jardim América e região de Pinheiros. E eles estão alegando que aquela região é uma região morta, porque não tem quase transporte público, não tem comércio, é puramente residências. Então eles estavam falando sobre essa questão do coeficiente de aproveitamento, dizendo que o município tem que regular e permitir que haja comércio e construção de edifícios naquela região. Então eles estavam usando esse argumento. Existe uma pressão do setor imobiliário para fazer esse tipo de coisa sempre. Agora, assim, será que os moradores que estão lá vão gostar disso? Isso é uma das questões. E outra questão é a intervenção urbana, que tem em São Paulo, que houve na Faria Lima, que é alvo de bastante crítica, essa questão do coeficiente de aproveitamento, porque não traz nada para a população, né? Então, simplesmente eles pagam, eles estavam colocando a bolsa de valores, né? Esqueci o nomezinho que chama, a parte a mais que tinha que construir, eles estavam, a prefeitura, nas intervenções urbanas, ela coloca na bolsa de valores. E é ruim porque essas regiões, como aconteceu ali no Cidade Jardim, né? No shopping Cidade Jardim, que eles acabam aumentando o tráfego e isso nunca vai para as regiões mais carentes, né? E às vezes assim, a ideia às vezes era que fosse até inicialmente as discussões do plano diretor, da lei de legislação do plano diretor, era que fosse mais ou menos casado. Por exemplo, você construiu um shopping, aí você vai fazer o quê? Uma passarela na frente do shopping, um estacionamento para a pessoa não ficar estacionando, fazer algum tipo de obra ali para ajudar a compensar o impacto, né? O estudo de impacto de vizinhança vai nesse sentido também que a gente conversou. Mas nem sempre isso acontece. Isso tem toda a dificuldade. É isso que eu ia falar, que no shopping que eu trabalho em construção aí, eles pegaram e reformaram a região, mas nesse caso não foi com fundo o dinheiro, né? Eles investiram na região. Isso também acontece também.
Isso também acontece. Às vezes já tem uma negociação, às vezes dentro do estudo de impacto de vizinhança, no estudo de impacto ambiental, que para resolver os conflitos, principalmente quando tem muito conflito com a sociedade no entorno, cria uma moeda de troca. Então isso depende muito da mobilização da sociedade no lugar, para esse dinheiro sumir ou ser aplicado também. Né? Quem, no caso, tocou a esse investimento foi o próprio shopping. Né? Isso, como uma atividade de compensação ambiental. Não foi no fundo. No fundo, exatamente. Pegou, né? Isso, exatamente. Isso também acontece. A ideia inicial seria essa, mas nem sempre é isso que acontece também. Certo? E tem que ver também se essa compensação é suficiente ou não para compensar mesmo o impacto que vai ser causado, né? Mas isso é tudo fruto de negociação, no final das contas. Bom, então, e aí assim, esse pagamento, quando ultrapassa o básico, até chegar no máximo, é o que a gente chama de outorga onerosa do direito de construir. Só o nome técnico, né, para isso, que a gente chama. E é lógico, igual você falou da modificações do plano diretor, né, tem vários subterfúgiozinhos, aí fala assim, varanda vai contar como área ou não, estacionamento não vai ou não vai. Casa do cachorro, né? A casa do cachorro. Inclusive esses prédios com varanda gourmet, que depois as pessoas fecham e viram cômodo, eles constroem tudo como área não computada, né? Exatamente. Ganha uma puta área dentro do e não tá pagando nenhum ônibus, porque causa um ônibus, né? É como a legislação vai sendo distorcida por causa dessas pressões de setor imobiliário. Cada município vai adaptando do seu jeito. Algumas vezes, quando esse aqui fica muito complicado, igual a gente falou, ter subterfúgios todos, existe também alguma outra opção que é trabalhar com os parâmetros mais básicos, até mais fáceis de fiscalizar. Falar assim, vai ter uma altura máxima dos edifícios, ou vai ter um volume máximo, que é a área versus a altura. Porque aí, conforme essa legislação de área computável vai ficando complexa, às vezes tem município que fala assim, não, vamos voltar para o simples. Pode ter no máximo 2 andares, pode ter no máximo 10 metros, pode ter no máximo um volume e tal. É uma outra opção também. Às vezes fica mais simples de gerenciar, mas, bom, tem toda a questão de quando você faz mais complexo, você tem um controle melhor também, você consegue ter mais flexibilidade. Então, tem os dois lados, né? Você quer ter algo mais complexo ou não? Esse aí que você falou de limitar a altura dos edifícios, ali no centro de São Bernardo, aquele edifício empresarial do lado do Metrópole, o PT, o Marinho, depois que construíram ele limitou. Depois. Eu subi lá no 32º andar, você vê a cidade de Mauá, assim, não fica muito alto, né? Acho que os caras limitaram, em São Bernardo não pode construir mais. Então, assim, pode ser que o município ele vai escolher ou um ou outro, né, ou coeficiente de aproveitamento, ou altura, ou área, ou ele pode colocar os dois também. Isso aí vai ficar mais complexo. Coloca uma outra segunda travinha também. Mas aquela cidade lá de Camboriú não fizeram, né? Não? A cidade passou do meio-dia, não tem mais sol na praia. Sim. É verdade. Florianópolis também. No caso de cidade litorânea, hoje em dia tem se preocupado com isso, né? Antigamente não se preocupava tanto, mas hoje tem se preocupado mais com essa questão de sombrear a praia e do impacto que isso vai ter no turismo também. Bom, outras formas de regulação, por exemplo, é o tamanho mínimo do lote. Isso normalmente é muito utilizado, principalmente nas áreas de margem, de periferia mais urbana, ou áreas quando você já está entrando para uma área mais rural, justamente como uma outra forma de tentar limitar a densidade também. Diz, olha, não pode ser muita densidade, tem que ser mais... Vai ter casas... Quando você faz um lote mais largo, indiretamente você pensa que você vai ter menos área construída, né, e menos pessoas morando. Agora, tem toda uma dificuldade, porque aí se você coloca um limite muito alto, as pessoas mais pobres não conseguem comprar os lotes, aí dividem informalmente.
né, criam loteamentos clandestinos que não conseguem regularizar, então tem toda uma dificuldade em relação a isso também. E, além do tamanho mínimo, alguns municípios colocam testada mínima, que é a largura em direção à rua, que às vezes é mais fácil de fiscalizar, né, também. Ó, tem um limite daqui até aqui, né, na frente da rua, e aí o que for para trás, né, cada quarteirão é de um jeito diferente. Algumas outras coisas que são interessantes, principalmente quando a gente está falando de um loteamento. Porque a gente está falando de lote antes. Quando você está criando um loteamento, aí realmente essa parte de tamanho mínimo do lote e largura do lote é algo interessante para a prefeitura, porque é o momento que você consegue ter um mínimo de planejamento antes de ocupar, né? E também, nessa hora de, por exemplo, autorizar um novo loteamento, a prefeitura ela pode propor certos tipos de regulações mínimas. O plano diretor pode prever isso, ou pode ser caso a caso também. Fala assim, olha, quer fazer um novo projeto de loteamento, você tem que ter, pelo menos, pensar como que vai ser a drenagem pluvial e os esgotos antes de instalar, que aí fica muito mais barato do que você tentar colocar depois que já está construída a região, né? E aí você já constrói as ruas, já pensando no encanamento, como que vai ser. A arborização mínima das ruas também, e criação de área verde. Fala, você está querendo fazer um loteamento, mas você vai ter que reservar uma área para fazer uma pracinha, por exemplo, para as pessoas conviverem, né? E mais recentemente, isso assim, está sendo muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil ainda está capengando, mas justamente exigir, por exemplo, aproveitamento de água pluvial em caixa de infiltração. Então, quando teve a crise hídrica, né, na região metropolitana de São Paulo, já começou a exigir um pouquinho mais, de ter água de reuso, tudo, mas a maioria dos municípios no Brasil não exige esse tipo de coisa. O que é caixa de infiltração? Caixa de infiltração é o seguinte, a água que chove, que você não usa, no caso não aproveita, você tem que fazer um buraco no chão para essa água infiltrar e desse buraco a água vai infiltrar para o solo, em vez de sair direto para a drenagem urbana. Então tem muitos lugares do mundo que já estão trabalhando com isso, que para você fazer um novo empreendimento você tem que criar essas caixas de infiltração, para mitigar um pouco esse impacto da impermeabilização do solo. Então, não é algo tão caro assim. E se for incluído no projeto, é algo que tem um benefício para a cidade muito grande. Mas isso é uma ideia mais ou menos nova aqui no Brasil, né? Não tem tanta, mas em outros lugares do mundo já está sendo mais utilizado. Se não fizer esse negócio bem feito no Brasil, uma caixa de infiltração dessa é prédio cair numa atrás do outro. Bom, o cara não tem nenhuma estrutura de engenharia para cair. Lógico, tem todo um estudo de engenharia para fazer isso, com certeza. Mas, por exemplo, no Japão, por exemplo, tem muitos edifícios que você tem um edifício e embaixo você tem um piscinão, por exemplo, né? Já tem toda a estrutura lá para segurar a água. Então, é lógico, tem um custo disso, mas eu acho assim, que é algo que vai começar a aparecer mais nos próximos anos, essas duas coisas de aproveitamento, de você colocar isso na regulação, né? Você quer fazer algo novo, tem que lidar com a questão da água primeiro, né? Porque depois que já fez o projeto é mais difícil de colocar, mas na hora de fazer é mais fácil. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente pode pensar num plano diretor ou num zoneamento ambiental, é que, primeiro eu falei para vocês, de regulação nos lotes, por exemplo, né, esses índices de área vegetada, regulação da construção, no caso, a gente viu regulação de loteamento, mas uma outra coisa interessante é a gente pensar de objetivos por zona. Você pegar uma região inteira e falar assim, ó, aqui o nosso objetivo é que a densidade populacional seja tanto, ou o nosso objetivo é que a área impermeável ou não seja tanto. Muitas vezes é pegar esses parâmetros que a gente viu por lote ou por loteamento e falar assim para uma zona inteira. E é muito mais difícil você impor isso, mas é muito mais como um objetivo de gestão. Então, está usando todas essas regulações por lote, por loteamento e tudo, mas será que no geral
por exemplo, numa área inteira, o que está acontecendo? Está sendo efetivo? Está cumprindo o objetivo ou não está? Que objetivo que você tem que colocar isso objetivamente, né? O nosso objetivo é que nesse bairro a densidade populacional nunca ultrapasse tanto, ou que tenha pelo menos um mínimo de área verde, por exemplo, de parques, de praças. Então, é um jeito de tentar ver assim, se essa regulação não está conseguindo cumprir, ou a tendência está que não vai conseguir cumprir no futuro próximo esses objetivos por zona, então é um sinal de que a gente deve trocar essa legislação dos lotes, dos loteamentos, para conseguir atingir o objetivo e não ter mais problema, não criar problemas para o futuro, né? Então a gente viu diretrizes para lote, diretrizes para loteamento e diretrizes para zona de uma maneira geral, né? Pode ser, esses objetivos podem ser de ocupação, permeabilidade, vegetação, densidade habitacional, área livre, várias coisas a gente pode pensar. Além dessas zonas que falam uma regulação que as pessoas têm que seguir, a gente pode pensar também que existem alguns instrumentos que o poder público pode utilizar, seja para cumprir essa regulação, seja também na forma de intervenção também. Então a gente tem a desapropriação, o poder público pode desapropriar áreas particulares, só que ele tem que pagar uma indenização, né? E aí muitas vezes o poder público não quer desapropriar porque o custo é muito alto, tem que ponderar isso. Ou às vezes desapropria e fala que um dia vai pagar e a pessoa fica sem pagar também, sem receber. Tem um instrumento que é pouco utilizado, mas que chama de direito de preempção, que é o seguinte, o poder público fala assim, olha, é privado, cria uma restrição às vezes até muito grande, fala assim, só pode mexer esse pouquinho aqui, porque a gente não tem dinheiro para comprar agora, mas se um dia no futuro você for querer vender, a preferência de compra é do poder público. Aí o poder público, o município, por exemplo, contrata um avaliador independente para ver o preço, né, por causa de uma indenização, e fala assim, ó, se você quiser vender, a gente tem o direito de comprar por esse preço. Isso, por exemplo, é útil numa área de proteção de mananciais, por exemplo, onde tem-se o interesse de gradualmente o poder público meio que tomar conta dessa área, né, para não deixar criar muita pressão de ocupação. E outro instrumento mais econômico que eu queria destacar é o IPTU progressivo, que é o seguinte, quando um lote, por exemplo, não cumpre a função social, ou seja, não cumpre o coeficiente de aproveitamento, não cumpre a legislação ambiental, não cumpre várias outras questões, o município pode falar assim, então eu vou começar a te cobrar mais a cada ano, até que você resolva esse problema e cumpra. Isso aí quebra as pernas do cara. Se for bem implementado, né? Professor, sim. Esse de preempção aí, esse direito aí, ele é negociado com o proprietário da coisa ou o governo ele fala o governo ele define assim, nessa região aqui eu tenho direito de preempção. Aí então ele impõe o direito. Ele O cara vai vender e fala assim, que é meu e o valor é esse aqui. Ou ele vai chegar para o dono. Normalmente esse valor não é o município que dá o valor. Normalmente assim, você tem que contratar um avaliador independente, pode ser judicial, tudo. Não é negociado com o proprietário, é imposto. É imposto mesmo. É registrado em todas as matrículas daquela região. Isso, exatamente. Aí quando a pessoa vai comprar o imóvel, quando pede a matrícula, não pode comprar o imóvel porque está com esse direito de preempção. Aí o poder público vai falar assim, eu quero comprar. Se o poder público falar eu não quero comprar, aí a pessoa pode vender. Mas tem que fazer essa consulta para a prefeitura antes. Professor, essa questão de gestão de uso do solo, uma coisa que é intrigante até agora a gente não conseguiu descobrir. Quando a gente fez o mapa de uso do solo lá da região do Vale do Ribeira, das cidades lá, a grande parte é área de produção ambiental, tinha muitos imóveis registrados, né, privados naquela região. Inclusive no Ampetar tem uma área gigante assim, que pega 3 cidades ali, que consta como pertencente à iniciativa privada. Então a gente não conseguiu compreender de quem é, porque não tem listagem, a gente não consegue saber de quem é. Só está registrado lá no IBGE como essas áreas privadas.
Aí a pergunta com respeito a isso. Tem pessoas que têm a posse desses lugares para no futuro, porventura, se for deixar de ser APA, coisa assim, ou ser dela, como que funciona isso? Olha, de uma maneira geral, o que acontece muitas vezes é que você institui uma unidade de conservação e já tinha gente lá antes. Ah, desperdiciou bem. E aí o poder público não tem dinheiro para pagar a desapropriação e a pessoa vai ficando lá. Isso é o caso mais comum. É lógico que tem invasão de unidade de conservação também. No caso de unidade de proteção integral, ou então uma de uso sustentável que tem uma zona com uma restrição, né, alguma coisa assim. Mas, assim, é lógico, às vezes pode ser que um grupo de pessoas eles invadem e depois eles vão tentar fazer uma pressão pública, uma pressão no poder público para modificar o limite da unidade de conservação e tirar fora. Isso acontece. Tem casos, inclusive, assim, hotéis, né, que usam o ecoturismo da unidade, mas que eles estão invadindo a unidade de conservação. Isso já acontece também, né? Então, tem essa dificuldade também. Tem gente, mas não é fácil também. Tem que ser uma autorização legislativa para modificar. Mas pode acontecer também. Mas a APA, em geral, você pode ocupar, que é uma unidade de uso sustentável, né? Então, a princípio, a pessoa pode ter propriedade privada dentro de uma APA, sim. Não é obrigatório desapropriar as pessoas, não. Tá? E aí, para descobrir quem que é, talvez teria que ir no cartório, né? Não, mas são áreas de latifúndios mesmo, muito grandes. A gente vê que essa área não está sendo usada, ela é delimitada. Então, você pega o mapa de uso de ocupação do solo, você vê que está delimitada aquela área. Daí gerou uns planos, ela não também não soube identificar o que era, né? Então daí eu fiquei pensando, será que pode ser pessoas que tinham posse antes, né? Isso. E ainda consta lá. Isso, e às vezes a pessoa mantém essa posse até o poder público pagar. Entendi. Ou tem gente que faz até algum sistema de compensação de reserva legal, por exemplo, uma propriedade que não tem reserva legal, compra a reserva legal, né, compensa numa dessas propriedades numa unidade de conservação. Entendi. É possível também. Bom, e aí eu queria passar para vocês alguns exemplos, antes de vocês começarem a fazer o próprio zoneamento de vocês, né, para a gente ver alguns exemplos de como que isso tem sido feito. A gente tem planos de bacia hidrográfica, plano de manejo de unidade de conservação, plano diretor municipal, carta de aptidão à urbanização, são tipos de instrumentos que costumam trabalhar com esse tipo de diretrizes, né? Então, acho que é melhor apagar a luz aqui, para ver melhor. Esse aqui é o plano de proteção ambiental de bacia hidrográfica do reservatório da Bíblia. Então, é uma lei estadual que aprovou o zoneamento, né, em 2009. E aí, pegou toda essa área que drena, a bacia hidrográfica que drena para o reservatório da Bíblia, e criou zonas. E cada uma dessas zonas vai ter um certo tipo de restrição de ocupação de uso. Então, essas áreas verde mais escuro são as unidades de proteção integral. Essas não pode ocupar. E as outras vai ter classes diferentes, restrições diferentes, dependendo, por exemplo, se é mais importante preservar, se é menos, se é melhor manter uma densidade, se é melhor manter como rural e não urbano, né? Então, e algumas áreas vão ter características especiais. Por exemplo, essas áreas em amarelo, por exemplo, aqui, elas são áreas que chamam de ocupação especial, que normalmente são áreas de população de baixa renda, onde a forma de fazer a gestão do uso do solo tem que ser um pouco diferenciada do que de uma área de ocupação mais formalizada. Porque aí você tem que pensar também na questão social das pessoas, no que elas podem arcar ou não. Os processos de dinâmica de expansão são diferentes também. Então, direcionar, tem que falar assim, olha, o pessoal está vivendo numa qualidade muito ruim, sem esgoto, sem nada, né? O que vai fazer? Então, foi mapeado também. Só que não foi definido explicitamente qual que seria a restrição específica, qual que é o coeficiente de aproveitamento,
qual que é o tamanho mínimo do lote. Ele deu parâmetros, ó, o tamanho do lote vai ser daqui até aqui. O coeficiente de aproveitamento vai ser dali até aqui. E aí cada município, no seu plano diretor, escolhe qual que é o valor específico com base nesses parâmetros máximos e mínimos que estão dados nessa lei. Então tem o da Bilis, tem outros reservatórios em São Paulo também que tem esse tipo de, outras bacias que também tem esse tipo de zoneamento. Então é a lei estadual que ela é regulada com mais especificidade pelo município, mas o município ele tem que atender à lei estadual, no mínimo, né, os parâmetros máximos e mínimos. Professor, aquela área ali em cima, Qual? é o lixão de Mauá. Qual? Aquela área que parece que é verde, mas não tem nada de verde. Não, é o Pedroso, não, que é o... Será? É a unidade de conservação. Porque o lixão está por ali. Não, mas é possível que tenha. Eu passo pelo Rodanel, eu mais ou menos fiz um cálculo aqui, mais ou menos por ali mesmo. Não, é possível que tenha também. Mas assim, essa parte aqui é a parte, eu não sei se estadual ou municipal do Pedroso, né? E aqui já da Serra do Mar. Mas, agora, o lixão é possível que ele esteja por aí, mas aí, no caso, talvez nessa escala de detalhe desse zoneamento, ele não pega. Mas aí, numa escala de zoneamento de plano diretor, aí a gente teria condição de pegar com mais especificidade, né? E, bom, e tem o plano diretor de São Bernardo do Campo, plano diretor municipal. Então, ele normalmente tem um macro zoneamento, que são as áreas mais gerais, e um zoneamento mais detalhado. O macro zoneamento é o que divide, por exemplo, área urbana consolidada, área que ela é ocupada, mas que se pretende que não se adense muito, porque ela é importante para a preservação do manancial, e uma área que a princípio está tentando preservar a qualquer custo, né? Que seria a área de proteção ambiental. O objetivo é realmente tentar manter o máximo de vegetação nativa. E aí tem toda uma história, né, de que a Billings era, a princípio, né, a ideia era utilizar o reservatório inteiro para abastecimento de água, mas hoje em dia a qualidade de água está ficando tão ruim. Não usa quase nada, né? Que às vezes você tenta utilizar assim, né, nos braços, né, justamente nessas áreas que ainda está com menos ocupação e que aí a qualidade de água por aqui ainda está um pouquinho melhor. Há 30 anos atrás era bom, né? Eu pesquei muito aí. Então tem essa dificuldade. E aí esse seria o plano mais detalhado. Que aí teria áreas, por exemplo, uso diversificado, que seria limites mais brandos, mas outras áreas que são mais restritivas, né? Tanto residencial quanto empresarial, que aí tem normas diferentes também. E áreas de interesse social, que seriam as áreas, principalmente áreas com população mais pobre também, que se direciona a políticas públicas diferentes. E algumas áreas, por exemplo, manejo sustentável, restrição à ocupação mesmo, mais dura, que tem a ver com o macrozoneamento, né? Que a gente viu, mas mesmo nessa área a gente tem áreas de interesse social, né, também. Bom, e nessa areazinha aqui, que é a nossa área de estudo, né? Está dentro a gente viu, ela está dentro da área urbana consolidada, e aqui ela vai ter um pouquinho de zona residencial restritiva, e um pouquinho de empresarial restritivo, que é essa parte fora da nossa bacia, que a gente viu que é logo depois do vertedouro, né, aquela área mais plana, onde tem tem o Carrefour, tem o Fórum, e que ela tem uma certa restrição justamente porque está em uma área de inundação, né? Então também tem um interesse de tentar regular um pouquinho o solo, mas tem a pressão imobiliária e tudo também. E para dar um exemplo, por exemplo, que para cada zona tem os parâmetros, e aqui em São Bernardo do Campo, para certas zonas, uso diversificado ou restritivo, que são os três que a gente tem, né, na nossa área, mais ou menos na nossa área, a gente tem um coeficiente mínimo, um básico e um máximo. Então, por exemplo, na residencial restritiva não tem nem máximo, então só pode chegar aqui, não pode ultrapassar. No empresarial, já deixa ultrapassar desde que pague.
pensa, a empresa tem mais dinheiro também, né? Então pode fazer uma negociação. E o uso diversificado também dá porque tem tanto empresa quanto casa, mas aí tem essa possibilidade. E ele é menos restritivo do que a de baixo, né? Isso é um exemplo de uma área urbana. Agora, na área de manejo sustentável em torno da Bíblia, além de ter, aí não tem um coeficiente mínimo. Se quiser deixar preservado, ótimo, melhor para o reservatório, né? Mas tem um máximo, falando assim, ó, você só pode, você tem que deixar uma área livre para infiltração, para evitar densificar muito. E tem uma área mínima de terreno, para não ter lotes muito pequenos. Tem uma taxa de permeabilidade e um índice de área vegetável. Então, quer dizer, você tem que deixar pelo menos 90% do lote sem ser impermeável e tem que ter vegetação pelo menos em 45%. Isso na zona de conservação. No caso da zona de manejo sustentável, 35%. Então, sempre na zona de conservação, ela é mais restritiva e na de manejo sustentável é menos restritiva. Então, assim, para dar uns exemplos para vocês como que esses parâmetros que a gente discutiu na primeira parte da aula são implementados, alguns deles aqui em São Bernardo do Campo, né? Um outro estilo de carta que tem sido mais utilizado é essa carta de aptidão à urbanização. Normalmente ela é direcionada não para o município inteiro, mas para as áreas onde o município está expandindo. E ela é direcionada principalmente para a questão de evitar desastres naturais, de inundação e de deslizamento. Então, tentando falar assim, ó, essa área que tem risco, não ocupa essa área, ocupa essa outra área. Essa área já não tem muito problema. E aqui na UFABC a gente tem elaborado, tem um grupo de pesquisadores, eu faço parte, que a gente tem elaborado essas cartas. E essa aqui foi para São Bernardo do Campo, que a gente fez. Porque assim, pensando em São Bernardo do Campo, né, pega principalmente essa área do entorno do manancial, né, que é essa daqui, e uma areazinha aqui embaixo. Para a área que já está ocupada, consolidada, não tinha tanto sentido, porque é difícil você tirar as pessoas, né? Normalmente essa aqui foi feita para áreas onde ainda está começando a ocupar. E aí, por exemplo, tem uma diferença do plano diretor para essa carta de aptidão, é que o plano diretor ele regula, fala assim, aqui pode, aqui não pode. A carta de aptidão é muito mais orientativa. É de orientação para que a prefeitura tome essa decisão caso a caso, para que o empreendedor escolha uma localização melhor para o seu empreendimento. Então a gente pode pensar no zoneamento não só de norma, mas também como diretrizes, assim, falando assim, olha, aqui é melhor fazer isso, aqui é melhor fazer isso, numa ideia de dar mais informação para o gestor, para o planejador. E aí, a gente tem as classes, por exemplo, lugares onde é simples a ocupação, lugares onde tem mais restrição, lugar que é complexo, ou lugar que é melhor nem ocupar porque ela devia ser de conservação ambiental, por exemplo, né? E aí, dá para pensar em cada uma delas. Só para dar um exemplo para vocês de como que esse tipo de orientação é feito, eu peguei o da consolidação complexa, como que está a legenda desse mapa. Que seria mais ou menos essa daqui. Então, eu vou dar um minutinho para vocês lerem, só para vocês terem uma ideia de como que costuma ser, como que é esse outro estilo, né, de zoneamento, para vocês terem uma ideia. Assim. Vou dar um minutinho para vocês darem uma lida.
que área que é essa, né? Que característica que essa área tem. E tem orientações, tanto falando dos potenciais quanto de cuidados. Vocês veem que assim, tem um vocabulário bem técnico, né? Porque normalmente é para um funcionário técnico da prefeitura que tem certo conhecimento e que precisa saber assim, com precisão como agir. Então, tem todo esse vocabulário técnico e muitas vezes fala assim, ó, tal coisa, não é que pode ou que não pode, mas precisa de mais estudos, precisa de uma avaliação mais aprofundada, né? Então é um jeito de falar assim, ó, aqui você toma mais cuidado, aqui toma menos. E aí direciona a própria interação do poder público com o setor privado. Então essa é uma outra maneira de tentar se fazer um zoneamento. A carta de aptidão, ela é semelhante a um laudo técnico? Bom, ela é um mapa. É um mapa. É um mapa. E aí isso aqui é uma parte da legenda. Cada um desses 3, 4 aqui teria um desse. É lógico que ele é um pouco mais complexo do que isso. Na verdade, além do mapa, tem um manual atrás com mais detalhes e tudo. Mas se a pessoa quiser só ler o mapa, ela tem que ler a legenda. Então, olha no mapa e lê a legenda, ela já tem algo para ela querer decidir. Se ela quiser ter mais detalhes sobre como que corre cada coisa, aí tem todo o manual atrás explicando com mais detalhes. Falando, ó, esse aqui pode fazer tal tipo de estudo, pode fazer tal tipo de intervenção que é interessante, não sei o quê. Então, você tem que ter vários níveis de profundidade, porque às vezes a pessoa precisa só de uma visão mais geral, às vezes ela quer um aprofundamento maior. Certo? Bom, um outro tipo de zoneamento, e aí eu trouxe o zoneamento do Plano Diretor de Porto Alegre, porque o de São Bernardo do Campo, ele é bem quadradinho, tipo, empresarial, residencial, restritivo, não restritivo. A gente pode ter uma visão assim da área urbana de uma maneira mais, a gente chama mais funcional, que é pensar assim, quais são as características das dinâmicas de cada região e aí direcionar políticas públicas diferentes para cada uma delas. Aí nem sempre é só essa de lote, de coeficiente de aproveitamento, mas é pensar assim, ó, aqui a gente tem uma área industrial, então tem que focar mais em questão, por exemplo, de saneamento, de fiscalização ambiental. Aqui é uma área turística, então tem toda a política pública para manter a área turística. Aqui é uma área onde, por exemplo, vocês têm corredores, por exemplo, onde tem uma via, uma avenida, que ao longo dessa avenida criou uma estrutura comercial diferenciada e que vai demandar uma política diferenciada também. Então, aí tem questão, por exemplo, a cidade mais rica, né, e tudo, parte mais rica, diferente, uma área que, por exemplo, tem uma condição ambiental mais instável, por exemplo. Então, você consegue mapear essas diferentes características e direcionar políticas públicas diferenciadas, mais de uma maneira de uma visão mais geral das políticas públicas municipais. Mas que a gente pode trabalhar com esse tipo de zoneamento também, é uma maneira mais geral assim, de analisar, né? Mas que direciona, por exemplo, um gestor público municipal, às vezes assim, o prefeito, ou uma secretaria que tem várias funções. E também a gente pode pensar, que a gente trabalhou com o Corema na aula passada, né, para fazer um zoneamento menos delimitado geograficamente, a gente pode fazer esquemas também, né? Por exemplo, esse aqui é um planejamento para a cidade de Buenos Aires, onde eles fizeram de uma maneira esquemática mesmo, assim, ó, essa região aqui, aí botavam uma bolinha aqui, mas é lógico, é uma região, né? Aqui tem necessidade de tanto, aqui tem necessidade de tanto. Aqui a gente precisa criar uma rede, por exemplo, de comunicação de tal coisa, de saneamento, aqui precisa criar vias, aqui precisa fazer... E só de uma maneira mais conceitual, inicialmente, antes de fazer um zoneamento mais detalhado. Então, assim, mais do ponto de vista de planejamento, a gente pode começar de uma maneira mais conceitual também, antes de entrar nos limites certinhos que a gente quer trabalhar. Principalmente para um momento de negociação, às vezes é mais fácil começar dessa maneira do que com os limites, né?
Então aí fala assim, ó, aqui precisa de ter segurança, aqui precisa ter mais necessidade relacionada à escola, e aí ver, gerar esses núcleos, assim. Bom, então agora a gente vai para a nossa atividade, né? Então nós vamos fazer mais 2 mapas, que seriam os 2 mapas finais, que seria um com as intervenções, obras, né, principalmente, estruturais ou não estruturais, projetos, né, falar assim, ó, aqui vai aplicar tal projeto, aqui vai aplicar tal projeto, e outro com zonas de regulação e uso e ocupação do solo. Então vocês vão tentar fazer coerente com o que vocês já fizeram até agora, principalmente com o da aula passada, que vocês fizeram um cenário propositivo, né? Como que é a região que nós gostaríamos que fosse. Para conseguir chegar nisso, que tipo de obras e que tipo de zoneamento que a gente precisaria fazer, né? Vocês podem ir além até, mas assim, pensa aquelas ações que a gente fez, né, na terça-feira da semana passada, que vocês colocaram, que seriam importantes fazer, quais que são o cenário propositivo, e aí tentar ver como que vocês podem fazer. Eu vou passar para vocês tanto o papel vegetal, quanto uma folha de legenda, que a folha de legenda tem mais ou menos essas funções, assim. Qual que é a legenda, qual que é a intervenção do projeto, vocês colocam o objetivo desse projeto e quais que vão ser os atores. Vai ser porque só a prefeitura sozinha vai colaborar com algum outro ente, com a população ou não, né? Quem está envolvido? E na zona de regulação vocês vão dar um nome para cada zona, né? Vai falar que características que essa zona tem. Vocês acham relevante? Por que vocês escolheram essa área? Porque ela tem uma característica tal, uma relevância tal. E quais vocês vão poder escolher entre normas, recomendações ou políticas públicas. Eu mostrei para vocês exemplos dos 3, né? Então vocês não precisam falar assim, vou fazer um mapa só de norma ou só de recomendação, vocês podem misturar também, tá? Mas assim, tentando pensar isso aqui precisa de uma norma, isso aqui precisa de uma orientação para as pessoas, para o poder público, precisa de uma política pública específica. Então vocês podem fazer o zoneamento de vocês pensando nessas possibilidades, tá bom? Então, antes de vocês começarem, eu só queria repassar com vocês, parece que eu coloquei no dia a data errada para entregar, né? O da semana passada. Coloquei para entregar, era para entregar hoje, eu coloquei para entregar a data limite para entregar semana que vem. Mas não tem problema. Tudo bem, não tem problema. Só que, para a semana que vem, vocês vão entregar tanto essa parte de hoje, né, também, e terça-feira que vem já é para vocês entregarem um fichamento. O terceiro fichamento está no dia 9. Dia 9? Mas aí então fica para terça. Não, então tá. Se eu já coloquei dia 9, vocês já se programaram, né? Não. Deixa para terça mesmo, porque essa semana tem prova, não caramba. É semana de prova. Dia 9 era hoje. Não, dia 9 é quinta agora. Deixa eu perguntar terça melhor para nós. Tá, terça-feira. Não, então tá. Então terça-feira. Tá ótimo. Então eu vou colocar para terça-feira para vocês entregarem tanto o fichamento quanto a atividade de hoje, tá? Só que é muito importante, gente, que vocês realmente entreguem esse fichamento e que leiam o texto, porque na terça-feira que vem nós vamos fazer um debate e cada um vai falar um pouquinho do texto. Então vocês têm que ter livro para vocês falarem, tá? Faz parte da atividade em sala. Vai ter um debate e cada um vai falar um pouquinho de uma parte do texto. Então vocês têm que ter livro para vocês falarem, senão não vai ter como vocês falarem, vocês não vão saber o que falar também, tá? Então, só para repassar com vocês essa parte do plano, essa aqui seria a última parte do plano ambiental. Então, vocês vão ter até o dia 21, daqui vai ser 2 semanas, né, para vocês entregarem. Então, repassando para vocês as coisas que a gente já fez aqui, eu gostaria que vocês colocassem no trabalho de vocês, né, uma estrutura. Objetivo, pensando que vocês estão fazendo um plano, o plano tem que ter um objetivo, né? Explicação da metodologia que foi utilizada. Então, vocês tiveram todo o conteúdo metodológico ao longo desse módulo, né? Então, para vocês explicarem como que foi feito.
Então, e vai ter os resultados para vocês discutirem. Tem os mapas que foram utilizados no trabalho de campo, que vocês podem utilizar no relatório de vocês. Então, o mapa mesmo que já está lá no dia, lá, vocês podem colocar para vocês discutirem, analisarem, né? As fotografias que vocês tiraram, inclusive aquelas que a gente utilizou aqui, podem utilizar também. Mapa de uso de cobertura do solo. Eu queria que vocês colocassem um mapa. Se a gente começou a fazer em sala de aula, mas a gente não terminou. Quem quiser fazer no QGIS, igual a gente fez, pode fazer o grupo. Um para o grupo, né, não é individual. Ou quem quiser pegar também um papel vegetal e fazer no papel vegetal também, não tem problema, tá? Vocês podem escolher se vocês querem fazer com geoprocessamento ou na mão também, não tem problema nenhum, tá? O diagnóstico de processado de resposta, que é a ficha e o mapa, né? A valoração dos serviços ecossistêmicos que a gente fez em sala, todo mundo junto, mas é para vocês interpretarem isso também. Os cenários e as diretrizes. Então, são os produtos que a gente fez. Vocês podem escolher se vocês querem colocar esses resultados todos no corpo do texto, ou se vocês querem colocar como anexo também, que vocês colocam dentro ou como anexo, para o texto fluir de uma maneira melhor. Tá? A gente usaria o que já foi feito, isso? Que já foi feito, exatamente. Mas aí, assim, como que vocês querem colocar, ou no anexo, ou ao longo do texto, corrido, isso aí vocês têm flexibilidade para vocês escolherem. Não tem um limite máximo ou mínimo de página, tá? Mas vocês têm que usar os produtos todos. Essa aqui é a ideia, discutir e falar de uma maneira articulada. Então, assim, não é interpretar cada um separadamente, né? Mas ver como que eles estão relacionados uns com os outros. Essa visão meio de integrar esses produtos todos é que eu acho que é mais importante. É um diagnóstico, né, professor? Isso? Da região. É um diagnóstico, mas tem a parte de prognóstico e de diretrizes. Tá, final é prognóstico e diretriz. Isso, exatamente. Essa parte de cá a gente poderia pensar que seria um diagnóstico, né? Mas a gente tem um prognóstico e as diretrizes também, tá? É um planejamento. Planejamento normalmente tem o diagnóstico, prognóstico e diretrizes, tá? E depois, no dia 21, vocês vão fazer uma apresentação. A gente tem 3 grupos aqui, né? Então dá mais ou menos 25 minutos para cada grupo. E todo mundo tem que apresentar. Então, vocês dividem um pouquinho para cada pessoa apresentar, tá? Sim, pode. O professor pode desenvolver um pouco mais, por gentileza, a questão da explicação da metodologia utilizada? Tá. A gente utilizou uma metodologia de campo. Tá. Então, que eu expliquei antes do dia de trabalho de campo, né? A gente tem que ter os slides lá. E vocês explicarem um pouco o que vocês fizeram. Elaboramos um mapa de uso e cobertura do solo com base na imagem de satélite, fizemos valoração dos serviços ecossistêmicos usando esse método, esse outro método, fizemos os cenários usando tal método, tal, diferenciando incertezas, tendências, explicar um pouco como que vocês geraram esses produtos aqui. Essa aqui é a ideia. Vocês têm os slides, vocês têm a gravação das aulas, vocês podem recorrer, explicando, e vocês vivenciaram isso. Então, vocês contarem um pouco como que vocês elaboraram. Mais ou menos essa que é a ideia. Às vezes um grupo vai fazer de uma maneira um pouco diferente do outro, usou uma metodologia diferente para fazer o mapa, tudo, mas aí vocês explicam isso, tá bom? Bom, é mais ou menos essa que é a ideia. Então agora eu vou passar para vocês o material. Eu também trouxe material de desenho, alguns mapas quem precisar. E aí, quem quiser já ir direto para as diretrizes já pode. Quem quiser também discutir se quer fazer o zoneamento de uso do solo antes, se quiser fazer já em grupo, aproveitar esse tempo. Isso aí para ir lá no laboratório, pode ficar à vontade. Para a semana que vem, é a parte de diretrizes. Diretrizes. Tá? Para vocês. E pro dia 21 aí é tudo junto, tá bom?